de espumante na região de Tábua Barosa. Acho que é importante transmitir a quem está, digamos, a jusante, ou seja, na hotelaria, na restauração, e que certamente são escansões e que estão muito habituados a provar vinhos e espumantes, mas concretamente em relação aos espumantes, se calhar não estão assim, a ideia que eu tenho, talvez tão elucidados quanto ao processo produtivo, que o processo produtivo do método clássico de espumantes é um processo algo complexo, que inclusivamente onera o produto, ou seja, digamos, para uma determinada categoria de vinho, categoria de grau de qualidade, um vinho espumante é sempre mais caro do que um vinho tranquilo. E isso tem uma razão de ser, porque o processo é muito mais complexo, envolve muito mais processos que oneram o produto. E quando nós estamos a oferecer um produto ao cliente final, na restauração, é importante saber explicar, digamos, a diferença que há entre um vinho espumante método clássico. Também há vinhos espumantes que não são método clássico, método Charmat, por exemplo, e portanto o cliente tem que estar preparado para pagar outro preço pelo vinho, não é, do que num vinho tranquilo, digamos, no mesmo patamar de qualidade. Só o processo em si torna o vinho, a produção, mais onerosa e, portanto, é importante saber, não é? É como se nós formos comprar uma camisa, podemos estar a pagar muito mais do que uma camisa feita made in China, porque ela efetivamente é mais bem feita, não é? É mais bem feita, nós só percebemos isso se nos explicarem o processo. Senão podemos não estar sensíveis para a questão, não é? E é por esse motivo que eu acho que faz sentido falar do processo produtivo, até não só por isso, mas quer dizer, essa é uma das razões. Agora, eu vou lá ver se eu consigo ligar aqui, que nós tínhamos testado isto hoje. Não sei se é preciso... Eu sei dar uma ajuda ali na questão da decisão. Eu também às vezes tenho aí umas guerras. Não, nós hoje testamos e estava tudo ok. Pronto, o Marco já começou aqui. Sim, obrigado. Não sei, aqui o PowerPoint é que faz no tal. Isto, olha só um segundo aqui. Talvez. Já está, já está. Ah, já está. Está a aquecer as lâmpadas, é? Sim. Mas às vezes estava... Eu posso puxar a mesa um bocadinho mais para aqui, não posso, não? Sim. Só para estar a olhar para vocês. Quer dizer, além do processo produtivo, eu falava da região. Neste caso, nós tivemos aqui um evento no restaurante da escola, que é, digamos, uma prova com harmonizações feitas digamos, com vários pratos preparados pelos alunos desta escola, em que se harmonizaram vários vinhos e espumantes da região de denominação de origem de Tábua Barosa. Consegue ver?
Portanto, a região Távora Barosa é uma região... Marcos, posso só colocar uma questão? Podes, faz favor. A denominação de origem Távora Varosa diz-se, pronto, que é exclusivamente, pronto, que é a primeira denominação de espumantes em Portugal, correto? Sim. Isto é, por exemplo, nós quando estamos a falar da Lourinhã, isto é, não pode aparecer nenhum vinho de denominação Lourinhã, vinho de mesa, vinho tranquilo. Tudo é aguardente, isto é, por exemplo, a Quinta do Rol está incluída na Lourinhã, mas os vinhos são regional Lisboa. Alguns vinhos de mesa de Távora Varosa, como por exemplo o Titan of Diamond, etc., são de denominação de origem Távora Varosa, correto? Sim. Portanto, é uma região que não é só, isto é, a categoria de denominação de origem não é só para espumantes, pois não? Então, não. Exatamente. Quer dizer, é a primeira região determinada, sim, ao contrário do que se possa supor que seja eventualmente a Bairrada, que é a região que tem talvez mais notoriedade. É preciso dizer que realmente a primeira região a produzir espumantes em Portugal, no fim do século XIX, foi nesta região, concretamente na região perto de Lamego, digamos, o epicentro da região está, onde houve os primeiros ensaios de espumatização, curiosamente feito por pessoas ligadas à produção de vinho de Porto. A Casa Forrester fez os primeiros ensaios no século XIX com as uvas da zona alta, não é? Para ter mais acidez. Exatamente. Portanto, e depois, digamos, a primeira casa produtora de espumantes foi a Casa Raposeira, fundada pela família Val, pelo comendador, não sei o nome dele, que ainda no final do século XIX fez as primeiras produções de espumante em Portugal. Muito rapidamente digamos, esse know-how passou para a região da Bairrada, região mais, digamos, se calhar uma região mais cosmopolita, uma região, a Bairrada está junto a um grande eixo viário entre o norte e o sul, não é? Quer dizer, com se calhar mais movimento de gente, e rapidamente se desenvolveu a produção de espumantes na região da Bairrada. Mas efetivamente, quer dizer, quem percebia de vinhos na altura, sejam as pessoas que estavam ligadas ao vinho do Porto, seja neste caso a família Val, que teve, digamos, contactos com França, percebeu que aquele era o território melhor para produzir espumantes em Portugal. Porquê? Pela sua altitude. Bom, e então, quando nos processos a seguir à adesão à Comunidade Europeia se começaram, digamos, a regulamentar aquilo que são as denominações de origem em toda a Europa, é que se... antes disso houve as chamadas IPRs, não sei, e depois indicação de provença reconhecida, etc., que foram, digamos, estágios anteriores à chamada denominação de origem, quer dizer, eram as regiões que tinham aptidões especiais e com uma identidade própria, começaram por ser IPRs, aquelas que não eram já denominações de origem, que inicialmente seria Dão, 1908, Douro, sim, vinhos verdes, não é? Bucelas, etc., etc., que são as regiões mais antigas, mas depois com o processo de adesão à Comunidade Europeia houve uma regulamentação. Portanto, o Alentejo aparece após isso. Sim, o Alentejo não tinha vinhas, também antes disso. Sendo que o território que hoje é o Távora Barosa é um território que tem vinhas há muito tempo, não é? Simplesmente não era uma denominação de origem, não era uma região regulamentada. Portanto, o decreto-lei, não sei qual é, de 1990 e não sei quantos, foi a primeira região, eu não sei dizer qual é a data, se tivesse aqui o Presidente da CBR sabia dizer. Portanto, a região Távora Varosa é efetivamente a primeira região, o primeiro território que foi regulamentado para a produção de espumantes em Portugal. Pronto.
além de produzir vinhos não espumantes, vinhos tranquilos. Já agora é importante para os estudantes, não sei se isso... Eu leio às vezes até na imprensa especializada sobre vinhos a expressão vinho tranquilo como o contrário de vinho generoso. Há jornalistas até com uma certa fama. Isso é um erro. Vinho tranquilo é o contrário de vinho espumante. Efervescência, a pressão atmosférica temos. Portanto, isso é só uma parte. Portanto, eu aqui, esta região é uma região pequenina, é um território a sul do Douro, na zona de altitude. Portanto, quem iniciou a produção de espumantes neste sítio, esta região, sabia muito bem o que estava a fazer. Portanto, foi buscar um território de altitude. Faz favor, desculpa, Marcos. Olá. Muito bem, portanto, quem iniciou a produção de espumantes aqui sabia bem o que estava a fazer, porque escolheu um território de altitude. Portanto, de facto, não há dúvidas que foi aqui que iniciou a produção de espumantes. E, portanto, eu digo, a região Távora Barosa, região reconhecida, mas pouco reconhecida, é isso. É porque, de facto, durante muitos anos, houve uma marca importante que era a Raposeira, depois uma outra marca que se notabilizou, que é a Morganheira, foi, digamos, foram, digamos, seguidores da iniciativa da família Val na produção de espumantes e que também, de reza à história, foram buscar, inclusivamente, videiras à França, o Chardonnay, o Pinot, etc. Portanto, foram mesmo muitos seguidores daquilo que era a tradição de Champagne para replicar a região de Champagne em Portugal. Portanto, não é por acaso que foi ali... A nível de solos, há denominadores comuns entre o solo de Champagne? Eu creio que não. Eu creio que não. Quer dizer, o solo de Champagne é um solo calcário, básico, básico em termos de... que não é básico, é pouco ácido, não é? Que é o que eles chamam, digamos, são solos de carbonatos, que eles chamam cré, não é? E aliás, por isso é que em Champagne também há aquelas caves que já foram escavadas do tempo dos romanos e não foi para estagiar espumante Champagne, foi porque lhes dava jeito extrair enquanto que e portanto a cré, que é um carbonato, é uma rocha mole. Fizeram aquelas galerias todas para estagiar o champanhe. Na região Távora Barosa há dois produtores, portanto a Raposeira e a Morganheira, que têm caves escafadas na rocha, mas é granito, que é duro. Portanto é preciso ser louco ou ter muito dinheiro para fazer caves daquelas, não é? E estão à vista. Eu sou um pequeno produtor que não tenho caves escavadas na rocha, porque eu algo de loucura até tenho para produzir vinhos, mas não tenho muito dinheiro, não é? Essa parte falta-me um bocado, de maneira que tenho caves que são, digamos, as caves da casa onde está a minha propriedade, que são sítios relativamente frescos, que é importante para ter pouca oscilação de temperatura. Mas, bom, portanto, os solos com a região de Champagne não há semelhanças, são solos maioritariamente de origem granítica, não é o caso concreto da minha propriedade. A minha propriedade tem solos de origem xistosa, com solos metamórficos. Há zonas graníticas à volta, provocaram o metamorfismo da rocha do xisto. É um xisto diferente do Vale do Douro. Mas, bom, aqui mais determinante do que a natureza dos solos é o clima, que é um clima de altitude.
e eu posso passar a passar por imagens que é capaz de ser melhor. Ora bem. Portanto, começando aqui pelo meu caso, a minha empresa chama-se Reni Meireles, que é o nome de 2 sócios. Um deles sou eu, que sou de origem alemã, e essa é uma das razões porque eu resolvi produzir espumante, porque eu acho que o mercado alemão acho que é o maior consumidor de espumantes na Europa e ao mesmo tempo é produtor, portanto compra muito. Mas aí usam muito o método Charmat, no Sekt também. O Sekt tem que ser método clássico. E austríacos também. Sim, mas para ser Sekt tem que ser método clássico. Mas portanto os alemães adoram espumante, estão sempre qualquer coisa, sei lá, há uma pessoa de família que vem de longe, vão todos ao aeroporto com uma garrafa de espumante, que eu nunca vi isto em Portugal, para receberem essa pessoa. E portanto adoram espumante. E eu, portanto, tenho o meu sócio português, que é meu sogro, por acaso, e eu sou a parte luso-germânica. Bom, e então nós temos aqui o mapa das regiões de Portugal. Portanto, aqui assim é Castanho, que é um pequeno território entre o Douro e o Dão, é o Tavra Barosa. Desculpa, ao fim, desculpa. Portanto, é aquele territóriozinho a Castanho que provavelmente, aqui neste caso, no mapa da Vini Portugal, é o território número 4, a cor-de-rosa. Portanto, o castanho em baixo é o Dão, o azul é a beira interior, o vermelho, aliás, o amarelo é o Douro, não é? Portanto, nós temos, basicamente, o que nos distingue do Douro é a altitude. Okay? Portanto, eu quando faço o meu percurso do Porto para a minha propriedade, que está situada um bocadinho a sul, isto está a andar para trás, depois aqui temos outra. Aqui temos um mapa com todos os concelhos que pertencem à região DOP Tavra Barosa. Portanto, freguesias, não é concelhos, freguesias. Portanto, a freguesia número 7 é onde eu estou localizado. A minha propriedade chama-se Quinta da Seara, que é no concelho de Armamar e que está limítrofe a esta propriedade, é uma propriedade exposta a sudoeste, com o concelho de Moimenta da Beira, também é um concelho importante da região de Tavra Barosa e que, segundo a divisão antiga do território, é a fronteira entre Trás-os-Montes e Alto Douro e Beira Alta. Temos uma rota das terras de Cister e nós estamos localizados nessa zona e, portanto, porque é que esta região se chama Tavra Barosa? Porque nós temos aqui 2 rios. Este é o rio, aqui é o rio Távora, e este aqui, mais junto a Lamego, que desagua na Régua, é o rio Varosa. Portanto, são estes traços azuis aqui. E, portanto, neste território de altitude é que está compreendida, mais ou menos. Temos ali já um concelho mais excêntrico, que é no concelho de Penedone, que apanha algumas freguesias, também do concelho de São João da Pesqueira, que é maioritariamente duriense. O concelho de Armamar também tem uma parte duriense e outra Tavra Barosa, assim como o concelho de Taboaço. Portanto, aquela linha azul em cima é o curso do Rio Douro, não é? Portanto, Armamar é, digamos, a sede do concelho onde eu me localizo, e quando eu atravesso o Rio Douro para ir para a minha propriedade,
eu passo por cima do viaduto sobre o Rio Douro, que está a 150 metros de altitude, e chego à minha propriedade e estou a 700 metros de altitude. E quando faço esse percurso, à noite, a temperatura baixa, ou só, se eu estiver a descer, 4 graus. Portanto, isso no período de maturação é determinante para a característica da uva e do mosto que daí, e do vinho que resulta. Ora bem. Portanto, tem uma amplitude térmica elevada. Portanto, isso eu depois mais à frente falo disso, mas pronto, falando, vindo antes sobre este território que é hoje o Tavra Barosa, pelos vistos aqui não dá muito bem para perceber, mas a cultura da vinha em Portugal e em toda a Europa, aliás, a civilização da Europa, nasce a partir daquilo que são como é que eu ia dizer, a fixação de comunidades religiosas, neste caso das ordens beneditinas, em diversos pontos do território da Europa, inclusivamente da Europa não continental, portanto, do Reino Unido, e onde esses monges dessas ordens religiosas se fixavam nos locais para desenvolver as atividades económicas que fossem possíveis naquela região. Podiam ser diversas, desde a indústria têxtil às siderurgias da época, à extração de minérios, à produção de vinhos. E, portanto, na fundação da nacionalidade, digamos, da nacionalidade de Portugal, a vinda dos monges cistercienses que vieram da Borgonha para Portugal, com o Conde Dom Henrique, no século XII, vieram para a região daquilo que é hoje o Tavra Barosa, concretamente para fundaram uma abadia em São João de Tarouca, que é e em Santa Maria de Salzedas, que são 2 mosteiros antigos desta região. E, portanto, isso foi no século XII, antes da fundação da nacionalidade. E, portanto, estes monges dedicaram-se, nesta região, à viticultura. Não propriamente naquilo, inicialmente, que é o território de Tavra Barosa, mas que é o território da região de Marcada do Douro. Portanto, no Vale. Agora, os monges eram conhecedores, inteligentes e escolhiam sempre as zonas altas, mais frescas, para viverem, porque no Vale do Rio Douro havia malária, havia paludismo, e não eram zonas salobres para se viver. Portanto, eles viviam na zona de altitude e tinham granjas em vários sítios onde se dedicavam à viticultura e não só. E, portanto, no Vale há várias quintas do Douro, quintas importantes. Uma delas é a Quinta dos Frades, na Folgosa, ao pé do restaurante de Dom. Chama-se Quinta dos Frades, com certeza por causa dos frades, mas há outras quintas. Pronto, mas desta região e com, digamos, a fixação destes monges, se desenvolveu a agricultura em geral e a viticultura nesta região. E, portanto, é uma região com muita história e com alguns monumentos importantes. Temos aqui uma ponte que é única em Portugal, sobre o Rio Varosa, que é na povoação de Ucanha, e temos aqui também o Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, que é, digamos, também um edifício com muita história neste período na região. Bom, mas isso é só
porque vinho é cultura e nós temos que perceber porque é que nós, em Portugal e na Europa, produzimos vinho, qual é a tradição do vinho. Está muito ligado, obviamente, àquilo que é a matriz cultural da Europa. Bom, agora, falando da região em si e porque é que ela é especial para espumantes, tem a ver com o seu clima. Eu já falei da altitude e do facto de atravessar o Rio Douro sobre a régua e estar a 150 metros de altitude e chegar à minha propriedade e estar a 700 metros de altitude. Isso faz toda a diferença, porque à noite, no verão, são pelo menos 4 graus de diferença. Eu, no mês de agosto, na minha propriedade, posso ter temperaturas inferiores a 10 graus à noite, e de dia posso ter temperaturas de 30 graus. Isso não acontece no Val do Douro, que tem temperaturas, se calhar, de dia de 35, 40 graus, mas à noite não tem temperaturas inferiores a 10 graus, de certeza. Dificilmente tem temperaturas abaixo de 20, 22 graus. Portanto, isso é que faz a diferença, e é por isso que se demarcou esta região. Bom, e portanto, o que é que nós temos? Temos invernos frios, por vezes com neve, e verões quentes. Nunca ninguém experimentou aí fazer ice wine, não? Opa, vou ser eu, com certeza. Eu já ainda não tive tempo. Com a casta Riesling tudo é possível, não é? Então, o que é que nós temos? Temos uma zona montanhosa com uma altitude média na ordem dos 500 metros de altitude. Em Champagne não havia uva que crescesse a 500 metros de altitude. Ok? Não havia, com certeza. Não sei qual é a altitude das vinhas de Champagne, mas se for 200 metros, deve ser muito. Não amadureciam. Mas nós estamos mais a sul, não é? E, portanto, somos um país de vinhos quentes, de vinhos alcoólicos, de vinhos tintos, sobretudo, e portanto, os vinhos brancos em Portugal e os vinhos base espumante destacam-se nas regiões mais frescas. Na região dos vinhos verdes, na região do Dão, na região de Tavra Barosa, na região de Lisboa, nas regiões mais litorais, onde há a frescura do Atlântico. Mas, de facto, ainda que haja regiões frescas por causa do Atlântico, como a Bairrada, como a região de Lisboa, isso é diferente de uma região de altitude como a região de Tavra Barosa ou a região da Beira Interior, em que realmente há esta diferença de estas amplitudes térmicas entre dia e noite. Portanto, altitudes médias elevadas. As minhas vinhas, em concreto, estão entre 680 e 730 metros de altitude. Há vinhas na região mais altas ainda. E portanto, isto é o ideal para a maturação para vinhos destinados à base espumante. Porque a degradação da acidez não é tão grande como nas regiões cálidas. E o que é que nós queremos para um vinho baixo espumante? O vinho baixo espumante... Baixo álcool e acidez elevada. O vinho base espumante, como o nome indica, é um vinho que vai dar origem a outro vinho. Não é um vinho pronto. É, digamos assim, um produto intermédio entre a uva e o espumante. Portanto, é um vinho que a priori, desde logo, vai sofrer uma segunda fermentação em garrafa, e é um vinho que vai ter um estágio pela frente, que é, no mínimo, sensivelmente um ano. Enquanto que um vinho tranquilo, destinado a ser um vinho fresco para consumo, é um vinho que, em março do ano seguinte à vindima, vai ser engarrafado. Este vinho baixo espumante, em março a seguir à vendima, vai ser engarrafado, não se chama engarrafamento, chama-se tiragem, e vai ficar pelo menos sensivelmente mais um ano, até estar pronto para ter a operação chamada dégorgement, isto é tudo em palavras francesas que foram eles que inventaram, e que depois então vai estar pronto para consumo. Ok?
portanto, tem que ser um vinho com mais capacidade. Para ter a denominação de origem, o estágio tem de ser 9 meses. Mínimo 9 meses, sim. Para os vinhos espumantes de octava barbosa mais correntes, o mínimo é 9 meses. Mas normalmente vai-se para cima. Sim, por exemplo, no meu caso, um reserva tem que ter no mínimo 12 meses, os meus reservas têm 18 meses, 24 meses, 36 meses, fora. Bom, e portanto, a espumantização é aqui que entramos no processo que torna isto tudo um bocado mais complicado. E em primeiro lugar, prensagens muito suaves. Nós prensamos uvas inteiras, é essa a tradição também de Champagne. Em Champagne, como aqui na nossa região, o processo de prensagem é o processo mais importante. Porque vocês usam aquelas prensas de champanhe? Ou não usamos. Eu aqui horizontais tenho fotografias de prensas pneumáticas. Eu tenho uma prensa pneumática de membrana central, que digamos, prensa com suavidade. Em Champagne tem as prensas verticais, com cestos muito largos, para não ter, digamos, um percurso muito longo. Mas os resultados são bons com isto, não sei? São. Para brancos de qualidade. Mas reparem uma coisa, estão a ver aqui dentro. Cacho. Como? Parece um cacho. Parece o cacho inteiro, ok? O cacho inteiro. Portanto, não há desengaço, não há esmagamento antes. Portanto, mostos com pouca extração de polifenóis, que é o que está na película, e pouca cor, mostos com pouca extração, não é? Isso é o que é importante no método clássico, quer dizer, em vinhos tranquilos, porventura, não é? Mas em vinhos espumantes, sobretudo, porque tudo o que seja extração está sujeito à oxidação e os vinhos espumantes são vinhos para estarem muito tempo, desde logo no estágio pré-dégorgement, como depois, não é? E portanto, primeiro temos esse processo que é, digamos, crucial no método clássico, e depois, a seguir, o que é que nós temos? Não é um engarrafamento, é o que se chama a tiragem, onde nós engarrafamos, e eu resumo aqui um bocado, engarrafamos, e reparem que as garrafas têm uma cápsula, que pode também ser uma rolha, antigamente era uma rolha. Mas o que é que nós fazemos? Nós fazemos uma cultura de leveduras, um chamado pé de cuba de leveduras, multiplicamos leveduras, e depois misturamos essas leveduras com o vinho e açúcar para provocar a segunda fermentação. 25 gramas por litro, não é? Eu ponho menos em geral. Entre 21 a 22 gramas por litro de açúcar. Portanto, pomos açúcar, com leveduras e, portanto, para refermentar. Engarrafamos as garrafas com uma cápsula e esperamos aquilo a seguir, que é em francês chamado a prise de mousse. Eu não sei se alterei aqui alguma coisa. Não. Esta fermentação demorará aí 6 semanitas, à volta disso. Sim. Ora bem, É nós... muito mais lenta, é o objetivo, não é? Exatamente. Eu por acaso acho que tinha aqui, esperem aí, que isto está aí para trás. Estou aqui a carregar o peito. Sim. Portanto, depois da tiragem com cápsula, empilhamos as garrafas e, consoante a categoria de vinho,
eu tenho vinhos que tiveram em pilha 7 anos. Portanto, desde logo, se vocês nas vossas atividades profissionais a seguir forem servir vinhos com 7 anos, faz favor, digam que é uma coisa muito especial, está bem? Porque eu não sei quantos vinhos mais é que eu vou fazer, e ainda sou novo, acho eu, com 7 anos de estágio. Mas o que é que se passa nesta fase? É uma coisa, além da fase inicial que em Champagne chamam de prise de mousse, não é? Que é, digamos, a fermentação. Eu aqui tenho o caso, num ano qualquer, eu, ao fim de 18 dias, curioso para ver como é que a prise de mousse estava a correr, retirei uma garrafa da pilha, através de um aparelho chamado afrómetro, que fura a cápsula e consegue medir a pressão que está dentro da garrafa. Portanto, nós conseguimos seguir a evolução da fermentação através da pressão que é criada dentro da garrafa, não é? Que no final chega a 7, 8 bares. A pressão de um pneu de um automóvel são 2 bares, ok? Portanto, estas garrafas têm que ter vidro resistente, não é? Por isso é que elas são pesadas, as garrafas de espumante, porque senão estouram, e estouram mesmo assim. Portanto, aqui ao fim do 18º dia tínhamos já um bom cordão de mousse no vinho, e na cave estava a 13 graus, mas sim, são à volta de 2 meses, depende mais ou menos também da temperatura da cave, não é? Claro. O objetivo é conduzir isso de uma forma pausada. Fermentações extremamente rápidas podem trazer problemas ao vinho. Bom, portanto, nós ali o que é que vemos? E não sei, é uma coisa que mesmo nos vinhos tranquilos se faz, que é entre o período do final da vendima, em que os vinhos estão sob borras, e o período do engarrafamento, se faz, já ouviram falar do termo batonage, com certeza, que é levantar as borras finas, não é? Antigamente as borras finas chamavam-lhes a mãe do vinho, não é? E a mãe é em princípio uma coisa boa, pelo menos eu tenho essa experiência. Tem menor que a mãe para mim foi uma coisa boa, e para os vinhos essas borras finas são uma coisa que melhora gustativamente e também do ponto de vista e protege os vinhos, exatamente, e torna-os mais macios, com mais volume, etc. No caso do método clássico, esse processo de contacto com as borras é levado, é muito mais ampliado, porque o vinho está 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais. Portanto, nas categorias de espumantes, 3 anos é um vinho velha reserva. Na minha região, um vinho para ter uma categoria especial precisa de estar 60 meses sob borras. Para ter a categoria Grande Cuvée, ou Milésime, ou não sei o quê. A região de Távora Varosa, aliás, é a única região de espumantes em Portugal que tem categorias especiais para espumante, porque as categorias normalmente para espumante são reserva, super reserva, velha reserva. E termina por aí velha reserva ou grande reserva, que são sinónimos. Na região de Távora Varosa, grande reserva não é sinónimo de velha reserva. É uma categoria especial e que tem que ter 60 meses de estágio sob borras. Portanto, os vinhos espumantes método clássico estão sob borras muito tempo. E isso molda-lhes o caráter. A milésime também caracteriza pelo tempo pelos 60 meses, ou tem uma colheita milésime, no caso? Uma colheita específica? Sim, o milésime, em princípio, é uma referência da morganheira. Eu francamente não sei, mas em princípio terá também esse tempo de estágio. Sim. E é de um só ano também. Sim, a designação milésime quer dizer isso. Non-vintage é de vários anos. Isso é uma referência da morganheira, que é a empresa mais importante da região, que aliás,
É redundante, é uma designação redundante, porque na região de Távora Varosa todos os espumantes são obrigados a ser milésimo, que não é o caso em França, na região de Champagne. Portanto, eu diria que importaram essa designação de Champagne para qualificar uma das categorias de espumante que tem, excelente, mas quer dizer, milésime são todos os vinhos da Távora Varosa são milésime, porque têm que ser todos de um só ano. Não, ou seja, podem ter aquilo que a lei geral permite, que é 15% de vinho de outro ano. Okay? Enquanto que em Champagne, a exceção, os vinhos, a exceção são vinhos milésimés. Porque em Champagne normalmente são blends de vários anos. E a exceção é ser milésimé. Portanto, nesse sentido, a categoria milésimé ou milésime em Portugal e no DOC Távora Varosa é redundante, mas não interessa, é a designação de uma referência das Carros de Morganém. Bom, digamos, depois deste tempo de estágio, vêm ali as borras e há um processo a seguir que é o remoage, e que é um processo também trabalhoso, que antigamente era feito manualmente nestas coisas chamadas pupitres, isto tem tudo nomes franceses, e depois existem as chamadas giropaletes, que fazem um processo de removimento. Que vem dos cavas, quadranil. Não sei, a ideia é que a giropalete, em primeiro lugar, deve ter sido inventada mesmo assim em França. Não? Sim. Não sei. Mas que entretanto vocês vêm do teu espumante, ou tu tentar as pessoas de ajuda, só estou a fazer ajuda. Se quiseres que entretanto vocês. Se calhar é boa ideia. Podes continuar e eu vou abreviando que eu gosto de falar, está a saber. Bom, depois de nós, eu estou a falar deste processo que eu acho que isto é importante, porque eu não sei em geral se têm noção do. Sim, sim. Bom, depois a seguir nós temos aquilo que os franceses chamam de dégorgement. Gorge é o gargalo da garrafa e no fundo é extrair a borra através do gargalo da garrafa. Portanto, anteriormente a isso temos que ter uma coisa chamada o removimento da borra, que é o remoage, que é, como vimos atrás, fazer com que a borra deslize lentamente para o gargalo da garrafa e modernamente faz-se uma coisa que é o dégorgement à glace, que é congelar o gargalo. Estou a ver aqui um gargalo de garrafa congelado que se mergulha numa solução de glicol a 25 graus negativos ou 27 graus negativos e que congela aquele bocado do vinho que está no gargalo onde se encontra a borra. E, portanto, ao congelar, obrigado, nós podemos levantar a garrafa sem turvar o vinho, porque a borra está congelada, e quando nós vamos a extrair a cápsula, a pressão que está dentro da garrafa, que é da ordem dos 7, 8 bares, expele o taco de gelo, onde está congelado o vinho com borra. E passamos a ter uma garrafa sem borra, com vinho límpido, ao qual depois vamos ter que fazer um acrescento. Chamado licor de exposição. Exatamente. E portanto, aqui as garrafas são postas em posição invertida numa tina com glicol a 25 graus negativo e depois temos as chamadas degorjadoras. O que é que acontece? Extraímos a cápsula e eu depois mostro-vos um vídeo e temos aqui uma garrafa sem cápsula a libertar a espuma natural. Portanto, há aqui uma perda de pressão no processo de dégorgement. Depois aplicamos a rolha. É curioso que a rolha é uma rolha que é um cilindro e que é comprimida e só 1/3 é que entra na garrafa. E depois a seguir vai receber o muselé e fica comprimida e presa a uma saliência no gargalo da garrafa, que se chama a marisa da garrafa, e portanto a garrafa fica
fica vedada com a rolha e a rolha não vai saltar com a pressão porque está presa pelo moseleiro. Bom, portanto, isto tudo é um processo um bocado complexo e que não existe nos outros vinhos. E, portanto, eu posso-vos mostrar aqui um vídeo que demora para 1 minuto e tal. E podem aqui perceber um bocadinho como é que é o processo. Estão a ver ali os gargalos congelados a passar. Isto é uma linha de Degorgement que produtores pequenos como eu alugam. Ó, estão a ver ali a carica que é extraída. Depois temos, no rosé é mais fácil de perceber. Há uma perda de vinho, há um sítio onde é introduzido o licor da expedição, que se percebe, portanto, e depois há uma terça da garrafa, portanto, aqui estão a ver é o licor de expedição, ou seja, que é uma mistura de açúcar com... Se eu quiser um Brut Natur, é zero de açúcar. Vinho. Portanto, neste caso é um rosé que teve uma dosagem de 6 ou 7 gramas, que aliás podem provar, está aí. E depois há os atestos, porque há sempre aqui alguma perda de vinho. Então, estão a ver ali, e há uma perda de pressão, depois leva à rolha. E depois ali já levou o moselê. E está finalizado o processo. E pronto. Um outro aspecto, só para terminar, que tem a ver um bocadinho com o serviço dos espumantes. Normalmente diz-se que os vinhos devem estar guardados em posição horizontal. No caso dos espumantes não é necessariamente assim. Até mais recentemente os produtores de rolha dizem que é melhor estar na posição vertical. Espumante. Espumante. Depois, o tempo que me dei também entre isto, acho que está a cortar aqui um bocado os textos. O tempo após o Degorgement, também, vamos lá ver, nos vinhos tranquilos existe um bocado a ideia, se o vinho tem potencial de guarda, se a rolha for boa, quanto mais tempo melhor, até um certo limite. Nos espumantes, o espumante já teve o seu estágio antes, não é? Portanto, depois disso, o espumante não ganhará, quer dizer, há um tempo entre o Degorgement e o consumo que deve ser respeitado e pode ser entre 6 meses a 1 ano, mas depois disso não faz sentido guardar um espumante de 10 anos ou 5 anos, quer dizer, ele em princípio, se teve o estágio pós-Degorgement apropriado, está pronto para consumo e pode ficar 1, 2 anos, 3 anos eventualmente, pronto. E isso é uma coisa que ou seja, não ganha nada na garrafa. Exatamente. Não, depois, e é uma referência que aqui, por exemplo, o José Carvalheiro da Bairrada diz que os espumantes deveriam ter a data de Degorgement no contrarrollo. Que era um indicador para o consumidor. Não indica, ou seja, o que conta para o consumidor, o que deve contar para o consumidor num espumante é a data de Degorgement. Sim, Degorgement. Alguns já colocam, não já? Como? Alguns sim, já alguns já colocam. Não muitos. Eu, por exemplo, coloco isso no lote. Não, interessante. E aquele champanhe que tem 100 e poucos anos, que foi aberto para poucas pessoas, estava maravilhoso? O espumante que tem quantos anos? 100 e poucos anos, aquela marca Perrier. Alguns da Veuve Clicquot que estiveram debaixo do Teve um Perrier, não sei o que tem 100 e poucos anos. Perrier Jouet, pode ser? Não, tem Perrier Jouet. Perrier Não sei Jouet. se foi esse. Foi esse.
vinho. Foi esse. Abriram a garrafa de 100 e poucos anos. Estava bom. Estava ótimo. Claro. Mas o normal é beber recente, beber jovem. Não é beber jovem, atenção. O vinho espumante, em princípio, quando vai para o mercado, já não é muito jovem. Sim. Porque ele envelheceu antes do dégorgement. Ok? Portanto, é uma lógica um bocadinho diferente dos vinhos tranquilos. Portanto, o que se diz aqui é, quando ele foi degorjado, quer dizer, o processo de dégorgement, que leva o dosage, o vinho leva, é sulfitado para se conservar, o dióxido de enxofre é importante para conservar o vinho. Obrigado. O que nós aqui queremos dizer é assim, é que desde que... Os naturais, sim. Isso, quer dizer, os Brut Natur quer dizer o quê? Que tem a dosagem zero. Nós podemos dizer que um vinho que tem dosagem zero pode ter uma estrutura que lhe permita ter mais longevidade. Mas quer dizer, o facto de ser Brut Natur ou não ser, não é isso que o faz ter mais, poder estar mais tempo ou menos tempo. A questão é o seguinte, após o dégorgement, o vinho, se fizer um estágio, porque há ali uma fase em que o vinho tem que estabilizar após o dégorgement, depois, em princípio, está pronto para ser consumido. Obrigado. Já agora, aqui, depois também, só para finalizar, as temperaturas de consumo dos espumantes têm muito a ver com o perfil deles. Obviamente, quanto mais evoluído é o espumante, a priori, ou quanto menos aromático é o espumante, a temperatura provavelmente deve ser mais alta. Isto, cada caso será um caso, mas quer dizer, é o que diz ali, temperatura depende da intensidade aromática e da acidez. E o grau de açúcar não pode influenciar também? De acordo, é o que diz ali. Também deve da parte ser do açúcar. Aromáticos com açúcar residual, 4 a 6, vinhos menos intensos, menos doseados, 6 a 8 graus, vinhos amadurecidos, boturais, uma etc. temperatura semelhante a um branco. 7 a 9, não é? Ok. Nós aqui temos 3 vinhos. Espumantes. Temos aqui 3 vinhos. Temos um vinho, a colheita 2018, é um vinho que teve 1 ano e meio de estágio. Temos um vinho rosé da colheita 18, também teve cerca de 1 mês e meio de estágio, que é monocasta Touriga Nacional. Aqui é um blend de várias castas, Sarcial, Malvasia Fina e Gouveio, e um pouco de Chardonnay. E depois temos um vinho reserva, que o Luís está a servir, que teve mais de 36 meses de estágio, embora seja reserva. E pronto, podemos provar. Em metáfora varosa, se é possível, quais são assim, as castas com mais aptidão para a espumantização? Isto é, que tenham, por exemplo, uma casta que eu acho que pode ser interessante, Gouveio, não sei se usam lá, Gouveio, sim. Depois, porque vocês procuram acidez, não é, nas castas. Por exemplo, o Riesling não é utilizado para espumantes. Ora bem, É uma casta de mar. eu tenho um vinho Riesling espumantizado da colheita 2014, não é? Da colheita 2014, que ainda não derrojei, porque depois, na colheita 2015 e sucessivas, fiz vinho tranquilo. Sim. Tem sido um sucesso. O que espumantizei primeiro é de o lançar para o mercado brevemente. Mas os outros vinhos são blends de várias castas, sendo que falaste no Gouveio bem, é uma casta importante para mim, Gouveio. A casta que é a base dos vinhos para longos estágios é o Cercial.
Ok, por causa também tem acidez. Social Branco do Douro, que há 3 sociais em Portugal. O Esganha-Cão, que vem da Madeira, não é? Que tem o S, que, é o, Sim. que não é o do Douro. E há o depois social há da Bairrada. E há o com é A. Portanto, o social que eu tenho nas minhas vinhas e que para mim é das castas mais importantes para baixo espumante de longo estágio é o social Branco do Douro, é assim que se chama, que é escrito com 2 Cs e 2 Es, não é? Social Branco do Douro, que é uma casta para mim importante para baixo espumante. O Gouveia é outra. E depois eu tenho a Malvasia Fina, que é uma casta na nossa região com muita preponderância para vinhos de menor estágio. Não tem muita acidez a Malvasia, primeiro. A Malvasia Fina é uma casta difícil, tecnicamente no plano teórico eu acho que não é uma casta, digamos, muito boa para espumante. No entanto, se for vindimada no ponto certo, consegue-se ter vinhos interessantes. Ou seja, eu este ano, a primeira casta que vindimei foi Malvasia Fina no dia 17 de agosto. Terras do Demo tem Malvasia, 100%. Sim, mas não é vindimado no dia 17 de agosto, é vindimado para no dia 17 de setembro. Sim. Mas então é uma casta muito precoce também. É assim, depois, como tudo tem a ver com o teu terroir. No meu sítio, se eu a vindimasse a 17 de setembro, ela tinha 16 graus de álcool provável. Assim tinha 10 ou 10,5. Mas o território do Tavra Barosa, apesar de tudo, tem o denominador comum de ser um território de altitude, tem terroirs diferentes. Eu estou muito exposto, sou uma zona muito cálida. Há a zona de Penedona, a zona de Moimenta, são zonas mais desprotegidas. Eu estou ali numa bacia, na bacia do Rio Tedo. E, portanto, em viticultura é assim, o terroir muda daqui para ali, não é? Normalmente, a segunda fermentação em garrafa dá-te mais 1,4 graus, algo assim. Normalmente procuras afinar o vinho base para que teor de álcool? Para 10,5, 11. E claro que o acréscimo de álcool após a segunda fermentação depende do açúcar que tu puseste. E portanto eu procuro pôr o menor possível. De açúcar, já percebi. Para também não ter excesso de pressão, interessa ter pressão. Porque eu licor de tiragem vejo muitas vezes autores a referirem-se a 24, 25 gramas. Eu ponho 21, Sim. 22. Okay. Depende, se for um espumante de muito longo estágio, ponho mais. Porque no processo perde-se sempre alguma pressão, não é? Há permeabilidade da cápsula ou da rolha, se for com tiragem com rolha. Também se pode fazer tiragem com rolha, a antiga. Não é obrigatório ser com cápsula. Bom, e é isso. Eu acho que ficava por aqui. O Luís já deve estar farto de mim. Não. Obrigado. Portanto, muito obrigado pela parte que me toca. Marcos, sim. Agora, não sei, sobre os espumantes, não sei se querem comentar os 3 vinhos. É possível o processo? Que a especialização com algumas dúvidas. Ora bem, eu aqui o Colheita é um vinho que é um blend de castas, é um vinho que teve 18 meses de estágio. Primeiro da esquerda para a direita. É o primeiro ou é o último? Primeiro da esquerda para a direita. Isso. O terceiro. Não, este é o primeiro, não é? É o branco. O branco foi o primeiro? O teu será da tua direita para a esquerda. Das queridas é da esquerda para a direita e o teu é da direita para a esquerda. Então o rótulo branco é o É primeiro. como daqui. Isso. Ora, está bom, eu acho que está bom. Não sei se está bom. Acidez bem alta.
Sim, mas em princípio o último terá uma acidez mais elevada. Isto é o espumante de entrada de gama. É um espumante que ele tem alguma complexidade, algumas notas de evolução. Ele tem uma percentagem de vinho velho. Ou seja, nós temos nas nossas caves, na nossa adega, sempre aquilo que nós chamamos as mães do vinho, que são cuvas de vinhos velhos, de vários anos, e que nós misturamos uma parte nos logos novos. E temos alguns vinhos em barrica, que normalmente são para os reservas ou para os velhas reservas. Quais são as castas deste vinho? Este aqui tem malvasia fina, tem sarcial, tem um pouco de chardonnay e Gouveia também. Portanto, é um blend de castas. Qual é o copo ideal para beber? Como? Qual é o copo ideal para beber estes vinhos? Qual é o copo ideal? Frutos, esqueçam. Frutos, esqueçam. Para mim, eu hoje na prova que tivemos ali embaixo houve um copo que é o Shot Swiesel, que é um copo, é uma referência que eu não sei, é um copo relativamente fechado, ou há algumas frutos são fechadas em cima, são os melhores para provar espumante. Portanto, frutos, aquele tubo, esqueçam isso, eu para mim não provo nisso. Por causa da expressão aromática também do espumante. E as taças antigas? Aquelas taças antigas? Isso nem pensar. Aquelas taças antigas, se calhar ainda eram menos mal, não é? É melhor? Mas aí perde-se muita mousse. E nas frutas, perde-se, não se concentram os aromas, não é? Não? Portanto, isso eu acho realmente que é importante mudarmos isso. Copos de jeito para provar espumante. E copos de jeito para provar qualquer vinho, não é? Mas este copo então não está mal. Não está mal. Cada vez mais se vai para este tipo de copos, não é? A complexidade toda aromática do espumante, aqueles aromas autolíticos que se vai ganhando. Então, espumantes muito estagiados, não é? A complexidade Agora, toda. Este rosé é um rosé também de 2018, é um rosé feito de Toriga Nacional. Mais as outras casas também. Não, aqui é só Toriga Nacional. Daí chega E depois este reserva é um vinho que tem muito mais tempo de estágio. E que este é o único que tem um bocadinho de blanda no ar, ou seja, neste caso tem uma pequena porcentagem de Toriga Nacional, vinificada em branco. Ou seja, aliás, em champanhe, não sei se tem essa ideia, mas champanhe basicamente tem 3 castas. Exatamente, Pinot Meunier e Pinot Noir, que são castas tintas, e Chardonnay. Sendo que a maior parte do champanhe produzido é branco, o que quer dizer que há uma grande parte de vinho que é branco de uvas tintas. Portanto, o branco de uvas tintas é que dá o caráter especial, que é aquela estrutura, aquele volume que é conseguido pelas castas de maturação que têm mais acidez, têm mais estrutura, que são as castas tintas, o Pinot Meunier e o Pinot Noir. Pronto. Aqui em colheitas seguintes já tenho vinhos com Pinot e vinhos 100% Pinot, brancos 100% Pinot, que irão para o mercado brevemente. Portanto, este tem cerca de 10% de vinho branco da Toriga Nacional e depois tenho o Sarcial, o Gouveia e a Malvasia fina, sendo que a casta principal é o Sarcial. 2018 também é esse? 2014. E devem notar alguma diferença.
Espero eu. Muito. Luís, estás safo. Então, ótimo. A não ser que tenham alguma questão para mim. Eu normalmente Tem sido até nem passador? gosto muito dos espumantes nos reservas. Não gosto. Como? Eu normalmente nem gosto muito dos reservas nos espumantes porque eu gosto mais fresco, mais... Mas A estes característica reservas... escura não tem tanto a ver com a idade, mas tem a ver mais com a essência do vinho em si. fresco. Este, normalmente os reservas... Repara, se um vinho não tem estrutura para envelhecer, se envelhece, fica sem graça, não é? Tem mau envelhecimento. Não é? Portanto, a essência, vamos lá ver, por isso é que nós falamos, o território está em altitude, não sei o quê, porque permite vinhos frescos, com uma boa acidez, com capacidade de envelhecer. E essa é que é a essência do método clássico. São vinhos que, a priori, vão estar bastante tempo até serem consumidos. E têm que ter estrutura para aguentar isso e para valorizar isso, não é? Claro que os vinhos tranquilos, que é o que o Luís vai falar a seguir, também beneficiam dessa frescura, têm outro caráter e que também depois têm longevidade em garrafa, ainda que não seja o mesmo processo, não é? Mas isso falará eu. Tem alguma questão ainda que eu possa ajudar os autofatos? A complexidade deles é muito grande. Diga? A complexidade em boca, assim, eu acho bem... Não, e temos aqui para São um parecidos. privilégio muito grande de estar a provar vinhos de um produtor médio e pequeno que tem um tempo, e quando falamos de tempo, estamos a falar comercialmente um desprendimento muito grande, ou seja, alguém que espera que o vinho esteja pronto para, não, isso é muito importante. Temos aqui o privilégio de estar a provar vinhos com quase 10 anos de estágio que em champanhe valeriam 20, 30 vezes mais em termos monetários. Estamos a provar grandes vinhos que têm uma complexidade muito grande, têm É verdade. Já agora uma questão. desprendimento do mercado. Eu não ambiciono ter um Ferrari, mas se eu fosse produtor de champanhe, O preço da uva lá tinhas 10. em Champagne fala-se de 6 euros o quilo, sim, e em Távora Barosa 10 vezes menos. Não, mas 10 vezes menos, mas o grande problema é que esse 10 vezes menos, depois em termos de mercado, reflete-se em 20 vezes menos no preço do valor. Não, ou seja, a uva pode ser muito mais barata, mas vender uma garrafa a 10 euros custa mais do que vender lá uma garrafa a 100. Estou errado ou estou muito errado? Não, acho que sim, acho que sim. Acho que é muito isso, não é? Mecanizado, né? Todo... Acho que aqui mais depressa se paga por uma garrafa de champanhe banalíssimo, custa 20, 30 euros, mais depressa do que se paga por uma boa garrafa de espumante, que custa 10, 15 euros. É verdade ou é mentira? Mas muitas vezes falamos no vinho que, em termos de vinho em si, Qual é a diferença entre um espumante e um champanhe? É só a região? Sim. Sim. Somente é a região. Do Porto. Licorosos há no mundo inteiro. Mas nem todos os espumantes de champanhe. Licorosos há no mundo inteiro. Vinho do Porto só existe na região do Douro. Aqui falamos da mesma coisa, mas aqui falamos da qualidade da vinho intrínseca. Isso é interessante porque, assim, nós no rótulo, segundo as leis europeias, podemos pôr método clássico ou método tradicional. Antigamente podíamos dizer método champanhês. Esta menina que tem o sotaque do Brasil, Sim. os brasileiros são muito práticos, põem lá métodos champanhês e não estão preocupados com nada. Dane-se. E Agora não dane-se. pode, agora Aliás, não pode. os brasileiros já amarraram, na Serra Gaúcha têm muito bom espumante. Sim, de bandeira. Tem muito bom espumante. Valduga, Sim. Adolfo Lona, Estrela do Brasil, outras coisas assim. Tem coisas boas. Mas não se tem problema nenhum em quebrarem com as regras internacionais. Por lá, método champanhês. Mas já não faz mais. Já não? Pronto. Está começando a ter a legislação Usar o champanhe. pega no Eles usam Pois. champanhês. Como? Eles no Brasil, até muito pouco tempo atrás, não sei como é que está hoje em dia, mas pelo menos nos últimos 5 anos, eles nem usavam a palavra portuguesada não, eles iam direto mesmo. Champenoise, para vender. Né?
Mas não podem, Sim, não pode porque não é proibido, é proibido. Aliás, no vinho do Porto também havia Californian Port, Salvastre, Da Alemanha. Australian Port. Port. Isso nunca tinha ouvido. Sim, sim. Não, mas isso foi há 30 anos. Depois. Está na África do Sul uma casta do Douro, tinta barroca, para fazer também fortificados com cunho. Portanto, nós podemos dizer método clássico ou método tradicional. É um método de champanhe. Não podemos utilizar a palavra champanhe, porque champanhe é uma denominação de origem. Agora, eu devo dizer uma coisa com toda a humildade. Champanhe tem muita experiência e tem coisas excepcionais. Eu já provei champanhes francamente piores do que os meus espumantes. Mas não me entendam mal. Portanto, ou seja, champanhe é uma denominação de origem que tem um imenso valor, não é? Mas nem todo o champanhe é extraordinário. Aliás, o que é normal, portanto, uma região tem coisas excepcionais e coisas regulares. Agora, como o meu espumante eu acho que é acima do regular, entendo eu, é acima de alguns champanhes. Eu acho. Agora, é evidente que eu admito perfeitamente que o melhor do melhor no método champanhês provavelmente está mesmo em champanhe, não é? Não só, também há os regiões do norte de Itália. Em França existe também o conceito de cremanges, que tem algumas regiões engraçadas. Eu gosto mais. Eu gosto mais do vosso reserva do que o velho reserva. Não, o Titã é do Luís, O atenção. rótulo negro é o velho reserva. Vou falar a seguir. Não, aqui meus é reserva e estes são vinhos não reserva. Eu depois ainda tenho um vinho velha reserva, mas Não aprecio muito esse. E esses três têm envelhecimento de 10 anos. não. Este tem 18 meses, estes dois, e este tem cerca de 3 anos. O velha reserva tem mais de 7 anos. O 2018, o Rosé também tem 18 meses? Sim, 1 ano e meio mais ou menos. O do rótulo negro é maravilhoso, eu acho. Qual? O negro. Eu sou todos nós, mas O tempo de garrafa, né? Sim, não só. Também o assemblage, o lote, tem alguns vinhos de barrica. Você tem, nas 3 garrafas você tem uvas que ficam em barrica. Não, nestes dois não. Só Só neste. no último. Qual é mesmo? Quais são as caixas mesmo? Aqui neste, No último. tem, desde logo, é o único destes 3 tem um bocadinho de branco de uvas tintas, neste caso Touriga Nacional, e como eu lhe disse, tem isto por ordem de importância de casta: Cercial, Malvasia Fina, Touriga Nacional e Gouveia. Eu tomei um Malvasia Fina da Monganheira que eu gostei muito do espumante. Ô Luís, agora és tu, não é? Deixa eu só fazer uma pergunta. Faz O licor de tiragem, ele não é só vinho para açúcar. Porque para um espumante aí, com toda essa complexidade, além do excesso em garrafa, a gente também conta muito com esses vinhos velhos, de barrica. Sim, não, mas os vinhos velhos em barrica é no vinho base. Eu por acaso, neste vinho, no licor da expedição, para os atestos também ponho vinho velho. Mais tempo em barrica. Vinho velho. Mas depois nós pomos no licor de expedição aquilo que é o normal, além do açúcar. Que é Ele não tem tanto açúcar, isso é não, eles são todos brutos, mas variam entre... Olha, este é o que tem menos granagem. sério. Sim, mas também é um vinho que tem menos acidez. Porque tem para aí 4 gramas.
Este tem 7 gramas. Este deve ter também mais ou menos 6 gramas. A percepção da doçura é menos evidente quando temos mais acidez. Balanceia. É um equilíbrio. Okay? Pronto, mas sobre portanto, as dosagens aqui deve ser 4 gramas, aqui 7 gramas e aqui 6 gramas. Tem mais no reserva? Sim, só que o primeiro tem menos acidez. E, assim, só uma questão, talvez seja pela região, né? Não sei. Como? Esse último do champanhe, que tem aquela coisa amanteigada, aquela coisa da torra, né? Do torrado, da fermentação, né? Muito lática, muito forte, o aroma. O caráter autolítico. Exato. Que é É das diferente. gorduras. Eu não sei se em alguns espumantes a gente consegue. Há casas, por exemplo, de champanhe, a Krug e a Bollinger, que usam o vinho base é sempre de barrica de carvalho. Portanto, pode ter também aí algum cunho. Agora, eu acho que isto é um bocadinho de caráter autolítico. Mas é assim, a minha experiência de provar champanhe é que nem todos os champanhes têm esse caráter autolítico tão marcado. Há espumantes mais minerais. Portanto, e esse caráter autolítico tem a ver com o tempo de exposição em borra, mas também tem a ver com o tempo de exposição em borra antes da tiragem. Em barrica, o batonage. Aquilo que nós trabalhamos, o vinho base, não é? O último é seu também? Não, O Titã é do Luís, que vai falar agora. É a seguir. Eu não... Vais ligar? Obrigado. Quando estiveres ok. Eu estou ok. E uma salva de palmas para o Marco pela Os espumantes, por assim dizer, foram um bocadinho acompanhados ao mesmo tempo daquilo que foi criado em Champanhe. E essas marcas da Ordem de Cister estão muito vincadas na região, através do mosteiro de Tarouca, do mosteiro do Canha, Salzedas, e daí vir a história da região, muito direcionada para os espumantes e muito perfilada para os espumantes. Aquilo que eu venho vos tentar vender, vou tentar mostrar, é a parte mais tranquila dos vinhos de Távora Varosa, ou seja, os vinhos tranquilos, sem serem espumatizados. O nosso projeto Titã nasceu no Douro como um projeto que tem por base vinhas velhas, e as nossas vinhas velhas são na fronteira do Douro com Távora Varosa. Em 2018 tivemos o atrevimento e tivemos a boa recepção do Marcos de nos abrir as portas da adega dele, e nós começamos a fazer vinhos na região de Távora Varosa. E foi daí que nós criamos o nosso Titã Off Távora Varosa. Já tínhamos o nosso Titã Off Douro. O nosso Titã Off Távora Varosa pega em duas características, que é o Demon e o careto do diabo, para vos mostrar o quê? O Demon e o careto tem a ver com o diabo, tem muito a ver com aquilo que a região é conhecida, que é Terras do Demo. Terras do Demo porquê? Porque se conseguirem olhar para aquele pequeno ecrã, veem a foto daquele senhor, que é um escritor, que se chamava Aquilino Ribeiro, que era natural da região, entre Moimenta da Beira e Sernancelho, e que escrevia, e que em 1919 deu uma conotação à região, àquela zona, como Terras do Demo. Exatamente. É isso que está ali escrito, que não se consegue ler, mas que nós temos no Conta-Rock, não é? E se não quiserem comprar a garrafa, eu agora vou ler aqui. É que ele falava que o demónio não era uma coisa que estava escrito na Bíblia, e que ele próprio dizia que o demónio, o diabo, não era uma coisa nem boa nem má. E conotada à região da Terra do Demo, queria dizer não mais do que a dificuldade de viver em. Então o que é que ele dizia? Demónio. Viver. Demónio em português, do seu temperamento,
não se fala bem nem mal. E em relação à região de Tavra-Varosa, a serra, aquilo é tudo uma serra, não é? Que é uma saliência da montanha, é agreste, primitiva, mas com muito caráter. Certo que eu chamar-lhe terras de não quis designá-las por terras do pecado. Ou seja, isto queria dizer que eram terras difíceis, longe de tudo, mal bonificadas, por assim dizer, pela parte central governamental, ou seja, quem poderia ter poder poder político sobre a região descartava ou afastava-se daqui porque era muito longe, era um sítio muito difícil de chegar, o poder central estava muito focacionado em Lisboa, quanto muito Porto, mas mesmo assim continuava longe, era uma zona difícil. As pessoas que viviam ali tinham muita dificuldade em poder almejar algo mais do que aquilo que naturalmente tinha, não é? Em relação àquilo que se passava em Lisboa ou nos grandes centros. Ou seja, as terras de porque era difícil de viver aqui. Vivia-se aqui porque não havia outra forma de fugir dali. E eram terras, por isso é que muitas vezes nós dizemos, epá, isto é o diabo, isto é difícil. Ou seja, a dificuldade e o diabo era a mesma coisa que nós chamávamos as terras de dano e tinha a ver com esta conotação. Mas o que é mau para os humanos é bom para o vinho, não é? Exatamente. Pronto. E aqui falando um bocadinho sobre a região. A região é um bocadinho dividida entre duas zonas, não é? Que é ali a zona de Armamar e a zona de Moimenta da Beira. O mapa é difícil de ver, mas nós temos grandes zonas de vinha que se situam ali em Sernancelho, mais na zona de... Ajuda-me? Estamos a falar Sim. Na Ferreirim a zona de Ferreirim, mas mais de Sernancelho, Fonte Arcada. Não era verdade? Sim, essa zona e depois a zona de Armamar, que são as zonas onde existe também concentração de vinhas e que muitas delas fornecem à adega de Moimenta da Beira, que faz aquele vinho que vocês conhecem, que é o Terra Judem, e que vem beber um bocadinho aquilo que nós falámos há um bocado, que era o diabo. E a Morganheira, que será um dos players, ou será o maior player em Portugal de vinhos de qualidade, e se calhar até em quantidade, em termos de espumantes, e será a bandeira mais bem esticada que existe aqui em Portugal. E depois a zona da Armamar tem um aglomerado de vinhos muito grandes, onde o Marcos, os vinhos N são, em termos de qualidade, o porta-estandarte ali daquela semi-região. Não conseguimos ver bem, mas toda a região engloba uma zona paisagística bastante importante, muito ligada aos solos graníticos, e muitas das zonas emblemáticas têm a ver com o Mosteiro de São João de Tarouca, falamos do Canha, Salzedas, Alfeira de Vilar, são daqueles sítios que turisticamente vale a pena visitar e conhecer e fazem parte do terroir da região de Tavra-Varosa. A região chama-se Tavra-Varosa porque está conotada a dois grandes centros, entre aspas, que é o Rio Tavra e o Rio Varosa, daí a junção de Tavra-Varosa. São dois rios opostos que depois se unem e que cada um tem a sua grandeza e cada um tem um terroir totalmente diferente. Exatamente, e que depois se vão encontrar ali na Régua. Na Régua, o Távora vai se encontrar ao pé de Teso, não é? Se não estou em erro, e o Varosa vai se encontrar ali em Lamego, a caminho da Régua. Mas são os dois grandes centros e a maior importância dos dois rios que dão nome à região. A região é muito perfilada em vinhos espumantes. Espumantes nem me atrevo a falar depois desta grande lição que o Marco nos deu, mas não era por acaso, tinha ali aquelas duas fotos que eram também a referenciar os espumantes N, não é? Que são vinhos com muita mineralidade, muita frescura, vinhos... O Marcos falou tudo, não vou atrever-me sequer a
reforçar aquilo que ele disse, porque já foi mais do que suficiente. É que o meu papel é falar um bocadinho dos vinhos tranquilos, que nasceram muito porque o Marcos nos abriu a porta da adega, como falámos há um bocadinho, e começamos a fazer vinhos lá de uma forma diferente. Aquilo que quisemos é que nós começamos o nosso projeto no Douro, e o nosso Douro é um Douro diferente porque é na fronteira com a própria região de Tavra Varosa. Estamos da margem oposta do Rio Távora, dentro da região do Douro, mas já uma zona pouco ou nada tem a ver com o vinho do Porto e aquilo que nós ouvimos falar daquilo que é o Douro. E então decidimos começar a aposta nos vinhos de Tavra pela identificação do terroir, ou seja, vinhos com muita frescura, muita acidez, e basicamente aquele vinho que vocês estão a provar, ou aquele vinho que vocês têm no copo, será aquilo que eu chamo um espumante sem bolhas. Porquê? Porque tem a complexidade, tem o ADN do vinho espumante, só que sem aquele processo que falávamos, ou que o Marcos falou, de espumantização. É aquilo que nós quisemos fazer. Não é um espumante, então? Não é um espumante, é um vinho tranquilo, mas é feito com a filosofia de espumante, só que não é espumantizado, ou seja, ao não ser espumantizado, quer dizer, que só sofre 30% daquele espaçamento de produção que o Marcos falou. Ou seja, tem a produção, depois tem o estágio, não é? Só não tem a parte da segunda fermentação, nem da engorgement, nem todos esses fatores. Propositadamente, aqui a ideia foi fazer um vinho branco tranquilo, que tivesse o ADN da região, que tivesse a frescura, tivesse a complexidade, e é muito giro, e muitas vezes a piada de falar que este vinho é um espumante sem bolhas. Porquê? Porque tem muito o caráter da complexidade da região. Nós quando vamos pegar numa garrafa de vinho verde, quando vamos pegar uma garrafa do vinho de Dão, do Douro, encontramos muitas vezes semelhanças ou variâncias mediante o ano, mediante as modas, não é? Ou seja, vamos vaguear. Em 2011 havia uma moda muito grande que os brancos, por serem anos quentes, tinham que ser brancos muito aromáticos e fáceis de beber. Havia uma moda muito grande, que me lembro que havia o uso muito vulgar do moscatel e os vinhos eram bastante frutados, muito fáceis de beber, não é? Depois, a partir de 2016, passou-se para uma linha de vinhos mais minerais, onde se procurava menos aroma e vinhos com uma acidez já um bocadinho a subir em cima da doçura, que era o que se usava antes, não é? E hoje em dia já falamos muito mais em vinhos mais frescos, menos expressivos aromaticamente. Aquilo que nós quisemos fazer neste vinho foi basicamente pegar naquilo que é um espumante e fazer isso num vinho tranquilo, onde tivesse as características desse vinho espumante, ou seja, acidez alta, aromaticamente um vinho muito sisudo, muito neutro, mas muito mineral, muito sério, muito cáustico, ou seja, não é daqueles vinhos que se impõem à mesa, ou seja, que vamos abrir uma garrafa de vinho e ele vai ser extremamente exuberante e extremamente chamativo. Não, é antes um vinho tímido, bastante mineral, bastante contido, mas que procura a atenção de quem o está a provar. E depois tem uma grande valência que é o lado gastronómico. São vinhos que procuram muito um pairing, ou seja, são vinhos que têm uma acidez muito grande, são vinhos minerais, ou seja, tudo o que é aroma não se sobrepõe àquilo que é o gosto na boca, e na boca temos um vinho com grande frescura, grande secura, que nos dá uma vontade bastante grande de comer qualquer coisa para acalmar esta acidez e este atrevimento do vinho, e depois o vinho vai buscar ou vai entrar nessa batalha para depois ir provocar a comida para fazer este jogo de comida-bebida. E daí eu falar deste lado mais enogastronómico. É um vinho que tem um estágio de 12 meses em barrica, é um vinho que procura esse lado de pairing com vinho-comida, tem potencial de envelhecimento muito grande, não é um vinho extremamente aromático, nunca vamos falar de um vinho floral, nunca vamos falar de um vinho extremamente imposto, estamos a falar sempre de um vinho muito tímido, que procura uma linha muito mineral e que procura muita atenção, não é? Como? Tem uma complexidade grande.
Não, é isso. E depois é daqueles vinhos que procura tempo, paz, descanso, com as pessoas, ou seja, gosta de estar isolado e que, sendo mineral, ganha muito com o tempo, ou seja, ele vai ganhar complexidade. Tem um toquezinho fumado. Que é esse lado muito mineral do vinho, ou seja, não sendo o vinho de uma região quente, não sendo o vinho de uma região bastante comercial, onde se procura trabalhar o vinho tecnologicamente. É um vinho bastante tímido. Não é trabalhado tecnologicamente, é trabalhado de uma maneira muito neutra. Aquilo que se procura é que seja o vinho de uma forma natural, seja numa fase inicial, seja numa fase progressiva, que ele vá ganhando aroma de uma forma progressiva e de uma forma muito tranquila, em vez de ser um vinho tecnológico, em que vá logo à partida mostrar muito, não é? Ou seja, isto não é uma espécie de um vinho verde fácil para sair do ano e ser bebido logo, ou que seja na mesma filosofia, mas que depois vá decaindo e vai ficando bom na mesma. Não, isto é um vinho que é neutro, natureza, é um base espumante, como se possa dizer, e depois vai tendo uma evolução normal. Isto é aquilo que é chamado das castas terpénicas, como são conhecidas a Síria, como é conhecido o Orinto, como é conhecido a Códega, não é? Tem tudo a ver com esta base familiar de casta, que são castas muito neutras e que vão ganhando muito expressão, ou muita expressão ao longo do tempo, através deixa-me em paz e eu vou. É aquilo que se procura muito nos vinhos de Távora e aquilo que se procura muitas vezes nos espumantes, não é? Por isso é que nós ficamos deslumbrados com os espumantes que têm 8, 10 anos, não é? Basicamente é a mesma coisa que se passa neste vinho, num espaço, ou num curto espaço de tempo, ou menor tempo. Isto é um branco que fermenta, por exemplo, a temperaturas um bocadinho mais altas? É feito exatamente como se fosse um vaso de espumante. A única diferença... A grande diferença não é procurar aqui aromas tecnológicos. Aqui a grande questão é procurar a autenticidade da região, ou seja, procurar o lado mais mineral da região, sem ter que as trabalhar tecnologicamente, ou seja, nós podíamos fazer disto sem falar da região, mas querendo falar da região, sem tentar procurar um vinho verde, por assim dizer, ou seja, um vinho com uma acidez muito alta, um vinho de uma região fria, que é trabalhado tecnologicamente, que depois é muito exuberante, tem uma acidez muito grande, álcools bastante mais baixos, mas depois vinhos mais simples. Aqui não, aqui a ideia foi fazer um grande vinho que pudesse ser uma boa base de espumante, mas que depois não foi trabalhada para um espumante, não foi pensada para ser espumantizada, foi pensada para ser um base de espumante sem espumatização. Tem tudo o que é feito no espumante, tem aquela parte menos tecnológica que o espumante exige, ou seja, temperaturas de fermentação mais elevadas, porque a ideia não é domar a levedura, a ideia é que a levedura que seja indígena e que nos mostre mais o seu caráter natural, o seu caráter mais autêntico e menos tecnológico. Isso faz com que sejam vinhos que reflitam muito isso. Porque é muito raro nós conseguimos encontrar no vinho branco esta neutralidade e este lado mais cáustico, ou seja, provar um vinho com uma frescura muito grande, uma acidez muito grande. Estamos a procurar um vinho pouco aromático, nós não encontramos aqui nada de maracujás, nada floral. Aquilo que nós encontramos aqui são vinhos, é um vinho que, se este vinho tivesse gás, e se este vinho tivesse no copo preto, até podia ter pouco. Poderia ser confundido com espumante. Podia ser confundido com espumante. Porquê? Porque tem muito este lado mineral, tem muito este lado de levedura, de pão torrado, de pastelaria fina, não é? Parece que estamos a desligar o forno e passado umas horas vamos ao forno e cheiramos aquele lado de confeitaria, padaria. É uns mesmo, metal. E tem madeira, porquê? Porque também estamos a falar de um vinho que, sendo neutro, não é? Quanto mais neutro o vinho é, neutro aromaticamente, ou seja, quanto menos tecnologicamente o vinho é trabalhado, menos vai assimilar aquele lado tecnológico. Não é? Hoje em dia é fácil, nós baixamos as temperaturas de fermentação de um vinho, trabalhar com uma levedura selecionada que possa 20. O preço dele é 19,90, 20 euros.
Em garrafeiras é 20 euros. Sim, preço final de garrafeira, ou seja, Sim. que encontrou e o qualquer. Não, só existe esta referência. Não, mas é Titão Flor, já não tem nada a ver com o Távora Varosa. Estamos a falar aqui do Távora Varosa, que é outro segmento da. Eu já vi Titã antigo. Sim, mas é Douro, não é Távora Varosa. Falamos de Estão regiões. com a Vinalda, não estão? Exatamente, sim. Sim, A eu Vinalda é o nosso distribuidor. Tenho posto em alguns cursos. Agora saiu de lá a Sara Batista, que estava... Sim, que fazia esta zona norte, Sim, sim. norte de Porto Braga. Sim. Mas esta é a única referência de Távora Varosa, não é? Não, é uma das duas. Nós temos um branco de topo de gama. Não, o Riesling nós não temos, o Marco tem. É a referência tranquila do Marcos, é o Riesling. Nós temos um Titã tranquilo também em cima deste, que é o 766, que é o número do diabo, que é uma referência acima. Por que Titã? Titã é o nome do cão, do nosso cão, que é um dog argentino, chama Titã, e que nós adaptamos o nome para o vinho. Sim, mas Titã tem até outro significado também. Sim. Podemos associar às terras do Demo também. Por aí também. Os tipos que resistiram às terras do Demo também eram os titãs, não é? Exatamente. E aliás, viver e estar na região já é um... Já é ser Titã. Conseguir sobreviver nas terras do Demo tem que ser um Titã. Tem que ser Sim, Titã. sem dúvida. Não, mas essa analogia que o Luís faz com o espumante é interessante, porque dizer que é um espumante sem borbulhas, não é? Eu entendo e é isso, é um bocado, porque obviamente tem uma série de coisas em comum, exceto a efervescência, não é? Bom, simplificando, não é? Mas para explicar eu acho uma boa analogia, sim. Até porque depois é muito mais fácil do cliente que não conhece a região, ou às vezes, muitas vezes, conhece a região através de marcas ou de outras marcas, é giro poder explicar que a região é versátil neste ponto, ou seja, provar coisas boas como nós tivemos estes 3 espumantes e depois poder provar este vinho numa versão diferenciada naquilo que é um espumante, não é? E encontrar aqui linhas que liguem neste caso, os 4 vinhos, não é? Que é a acidez, é a frescura, não é? E depois podemos falar aqui em bolhas ou não em bolhas, mas encontramos aqui duas linhas de identificação, que é frescura, acidez, mineralidade. Não estamos a falar de vinhos tecnológicos, não estamos aqui a vender vinhos altamente, não diria fabricados, mas falar para lá. Sim, manipulados. Sim, vinhos de manipulação, vinhos aromaticamente mais trabalhados para o consumidor. Podíamos estar a falar daqui de vinhos muito mais perfumados, muito mais trabalhados nesse sentido. Não, estamos a tentar passar a imagem. A enologia é uma enologia muito minimalista. Exatamente, e é aquilo que nós tentamos passar da região, é que é uma linha de intervenção enológica muito minimalista, vinhos que tentam mostrar um lado muito neutro, e a neutralidade tem a ver com a autenticidade, ou seja, vinhos com um lado muito mineral, muito autêntico. As pessoas que vão provar espumantes e vinhos de Távora Varosa sabem que vão provar vinhos bastante tímidos, mas que lhes dá uma versatilidade independentemente do uso, porque não são vinhos, nem existem grandes marcas, tirando a Morganheira que tem uma expressão diferente, não é? Quer em termos de preço, quer em termos de posicionamento, mas é sempre daqueles vinhos muito giros de levar para a casa de um amigo, para um jantar, porque vai sempre criar uma surpresa bastante grande, porque são vinhos diferenciados neste sistema, neste comportamento. Das regiões vitivinícolas de Portugal, Távora Varosa é a mais fresca? Talvez seja das mais frescas, até em termos de altitude média, e depois em termos de perfil, porque tem sido a zona menos, desculpem a expressão, menos prostituída, não é? Porque
a região em termos de altitude média talvez seja a beira interior, mas a região da beira interior é daquelas que produz tudo. Perfeito. Desde vinhos doces a vinhos até espumantes, até tintos e brancos e por aí fora, os vinhos de Távora Varosa mantêm muito a identidade de vinhos brancos, essencialmente, mas principalmente vinhos com acidez alta, vinhos muito minerais, vinhos com comportamentos muito gastronómicos, e isso mostra muito a posição firme com que os vinhos se mantêm e com que os vinhos se comportam em termos de mercado. Acho que a palavra-chave que você falou é a autenticidade. É isso mesmo. É a busca do o melhor que eu posso fazer em detrimento do que o mercado quer. E isso é muito giro porque não existe uma pressão, ou seja, poderia existir uma pressão, mas não existe essa pressão, que é obrigar os produtores desta região a ter que sobreviver. Não é? Ou seja, isto para dizer o quê? Para nós é fácil porque nós entramos aqui de paraquedas e somos um player fora, ou seja, somos sem terra, ou seja, não temos custos de viticultura, compramos uva, trabalhamos com uma prestação de serviços e por amizade, e daí ter reforçado essa questão do marketing nos abrir a porta da adega, não temos uma responsabilização em termos económicos para manter este tipo de produto. Enquanto que há regiões grandes, e estava a tocar na questão da beira interior, porque é uma região que é talvez uma das maiores do país, tem muita uva e não tem forma de a colocar. E muitas vezes faz com que as derivações que vêm da vinha, ou seja, a quantidade de uva é tão grande que depois tem que haver ali derivações de onde é que ela vai. E precisa ver o que o mercado quer para poder conseguir escoar tudo. Você Exatamente, faz um produto exatamente. que fazer a excelência do que você pode fazer. Sim. E que a região consegue ter um bocadinho de paz para poder criar e criar os seus caminhos de uma forma mais tranquila. Não é? E é aquilo que eu acho que os produtores têm tido e continuam a ter, embora seja um caminho sempre difícil, mas que se vai consistentemente construindo ao longo do tempo, é ter essa paz e esse caminho para poder produzir sem grandes pressões económicas, financeiras. Há quanto tempo existe o Titã? Desde 2015. Bastante tempo. Mas começou com o Douro. Em termos de Távora Varosa, só em 2018. Ah, perfeito. A uva, uma pergunta louca. A uva comprada para fazer espumante, ela é mais cara que a uva comprada para fazer vinho branco tranquilo? Não. Não É tem mais ou diferença. menos. Mais ou A menos diferença igual. é só na adega, na verificação. O preço da uva é igual. Sim, a data de vindima é que pode ser um pouco diferente. Percebo. Mais antecipada no espumante. E aí esse preço pode variar por ser uma vindima antecipada? Não. Não, até pelo contrário, porque se falarmos em termos de empresas cooperativistas, ou seja, se for uma adega cooperativa, a forma que existe em beneficiar o preço da uva É o álcool. é o álcool. Tá. Ou seja, é tentar. Porquê? Mais maduro vale mais. Quanto mais álcool tem, menos peso o caixa a uva tem. Sim. Ou seja, estamos a trocar quantidade por rendimento de Então, álcool. quanto mais álcool, menos peso, ela é mais barata? Não, mais Não, cara. é mais caro. Só que se formos fazer contas, se calhar fica É mais... sanidade, o álcool e a caixa, Sim. que são valorizados Sim, essencialmente. quer dizer, mais álcool não implica menos peso. Atenção. Até porque se calhar fica mais barato vender a 10, Pode a ou 10 não. cêntimos uma uva verde do que a 15 uma uva madura. Não é? Estou a dar um exemplo. Porque uma uva madura tem menos peso. Tem mais álcool. Mais álcool, tem mais Mas em teor média, de aquilo açúcar. de uva vendimado mais tardio vale mais dinheiro. Tem mais Sim. álcool provável. Sim. Certo? Exatamente. Mais alto. Mesmo isso. Consegue falar um pouco da diferença, claro que tem a região, mas do Demon para o Vale dos Mil? São duas zonas muito aproximadas, ou seja, os nossos vinhos do Douro estão no Vale do Távora, um está no Douro, numa zona de transição
do Douro para Távora Barosa. E são zonas diferentes, porque o Valles Mil nasce de vinhos que estão nessa transição, vinhas que têm mais de 100 anos, têm uma mistura de castas muito grande, estamos a falar de mais de 30 castas diferentes, 17 tintas e 13 brancas, tudo misturado na mesma vinha. São vinhas com outra história. Não é que a região de Távora não tivesse essa história, foi um bocadinho apagada porque economicamente a região sofreu e foi abalada há 10, 15, 20 anos atrás. Mais 30 anos. Sim, mas até porque, por exemplo, se a questão for qual é a casta, para mim, mais importante da região de Távora, eu até diria que seria o Cercial, mas hoje em dia ir à região comprar Cercial ou querer ter essa uva disponível não existe. Ou é muito difícil conseguir existir. Porquê? Porque as pessoas estavam habituadas a vender uva às adegas cooperativas da região de Távora, recebiam ou eram pouco valorizadas por essa variedade, não é? E pelo grau alcoólico e porque não havia este chavão, não havia este tipo de consumidor que é hoje em dia o espumante, não é? Não havia, e a uva ela era mal paga, e ao ser mal paga abrangia a região toda e havia ali uma desvalorização muito grande, não é? E isso fez com que houvesse ali um abandono da parte mais naturalista da região, uma proteção de varietal mais, uma proteção mais varietal da região, ou seja, proteger aquilo que seriam as castas mais autóctones, as castas mais bem adaptadas para aquilo que hoje idealmente era a região, não é? Se nós formos pensar como Il Faut, se pegar num livro de um tratado de enologia, iríamos ouvir falar da região de Távora Barosa como sendo o Cercial, a grande casta para fazer espumantes, como sendo Malvasia fina e tudo mais, mas o que é certo é que Malvasia fina foi uma das castas que foi abolida do mapa da região da Beira Interior, como há de haver outras que talvez fossem aptas a fazer grandes espumantes, em detrimento de outras que poderiam dar para tudo. Neste caso aqui, voltando à Malvasia fina, é uma casta muito versátil que as adegas cooperativas, que quem comprava volume apostava. Porquê? Porque é fácil fazer espumante com Malvasia fina, é fácil fazer vinhos tranquilos com Malvasia fina, porque é uma casta que serve para todo lado, produz muito e agora está a ser paga. O Cercial, por exemplo, é uma casta que produz pouco, teria que ser valorizada de uma forma muito mais alta, não é? Ou seja, teria que custar no mínimo o dobro do que custa a Malvasia fina. Então é muito mais fácil produzir Malvasia fina do que produzir Cercial, porque não é? O preço vale o dobro. Quase sempre produz mais do que a outra. Não é? Sim, vale mais porque o Cercial nunca tem no mesmo ponto de maturação tanto álcool provável. É mais por aí. Pois é, isso. E talvez... Mais acidez, menos açúcar. O que é ideal para espumantes. E depois também é o aproveitamento que se pode fazer dela. Não é? Vamos imaginar, eu estava aqui no papel de um grande vinificador, estava aqui no papel de uma grande adega cooperativa, entre o ótimo ou excelente, e ver aqui dificuldade em perceber o que é que eu gostava de fazer. Se eu gostava que toda a gente tivesse Malvasia, ou se toda a gente gostava que toda a gente tivesse Cercial, ou então qual era a percentagem ideal para mim. Não é? Seria 90 de Malvasia, 10 de Cercial, ou seria 50-50, não é? Em termos analógicos havia aqui muitas noites sem dormir a pensar o que é que seria... Portanto, do Távora Barosa, vinhos com a Malvasia são para aí 50% dos vinhos em Távora Barosa, espumantes. Ou mais, sim. Mas, Ou mais. muito por aí. É porque os dois, eu falo porque eu perguntei do Vale do Rio, né? Eu sei que tem diferença, claro, da região além disso. As uvas... E tem a ver com a mistura, e tem a ver com a vinha, tem a ver com o trabalho... Mas a complexidade... São diferentes. Mas isso é giro de ver. Também porque um gostou da obra do outro. E porque também tem um grande envolvimento à volta disso. Tem a ver com o fator vinho, não é? Sim, uma vinha velha tem sempre também um comportamento diferente, não é? Sim. E porque hoje em dia
na região de Távora, ter uma vinha velha é um investimento grande para quem a tem, não é? E para quem a quer manter. Ou seja, ninguém tem uma vinha velha no Douro que não seja valorizada, não é? E quem tem uma vinha velha na região de Távora está a perder dinheiro. Porque provavelmente não existe nenhum player, nem existe nenhum produtor que lhe vá dar a devida valorização. Não? Porque a minha vinha eram em muitos sítios vinhas velhas, pá, que não eram mecanizadas, tinha muita postura de branco contínuo e simplesmente elas atualmente também já são velhas, não são tão velhas, foram reconvertidas há 30 anos, não é? Sim. Portanto, 30 anos também já não é novo, não é? Mas senão teriam 100 e tal anos ou mais, não é? Mas porque realmente houve uma época que os vinhos da nossa região não valiam nada. O que valia é o vinho do Douro, nomeadamente o vinho do Porto, há 50 anos e 60 anos, portanto. Quer dizer, o meu bisavô ganhava a vinha a produzir vinho e outras atividades que ele tinha, e produzia vinho em Távora-Varosa, naquilo que hoje é Távora-Varosa, e produzia vinho no Douro, naquilo que hoje é Douro, quer dizer, mas a geração a seguinte ao meu bisavô já viveu mal com a produção de vinho. E a geração do meu pai arrancou a vinha. Quer dizer, no nosso caso, arrancamos, replantamos ou plantamos pomar de macieiras, mas a maior parte dos produtores da nossa região arrancaram a vinha para plantar macieiras. Não, se não há sustentabilidade económica, não... E tem sido aquelas culturas que dão dinheiro no imediato. Parar o investimento e começar a ganhar dinheiro. Mas é muito difícil, porque nós, por exemplo, um hectare de vinha em Champagne custa, ou vale 1 milhão de euros. Um hectare de vinha em Távora-Varosa vale 10, 15, 20 mil, 30 mil. Sim, talvez 30 mil, na melhor das hipóteses, não é? Não, melhor você está A falar é que Na melhor das questão hipóteses. de ser muito mais fácil se pagar 20 euros num champanhe a se pagar 10, 15 euros num vinho português. Isso aí tem que mudar, hein? Não, mas você tem que levar em consideração que eu estive em França esse final de semana agora e bebi algumas garrafas de vinho no patamar do valor que eu pago aqui. E eu te garanto que nenhum deles superou a qualidade dos vinhos que eu tomei aqui. Uma vez que tudo em França está 3 vezes mais caro do que aqui. E depois Agora isso para o tabaco, que aqui é 5,50, lá é 13,50. E algumas garrafas, diversas garrafas, tomei um champanhe lá, e tomei espumante aqui, que certamente é mais barato, com certeza. Mas isso também tem a ver uma questão muito importante, que é a questão de distribuição, ou seja, e essa questão do tabaco é importante. Porque quando falamos do tabaco, o tabaco aqui, lá, Espanha, Alemanha, França, é igual. Ou seja, a mistura de... É o mesmo. De ervas é Impostos, a mesma aqui coisa. é só impostos. É impostos e é em termos de distribuição. Mas isso a mim não me importa, eu não fumo tabaco. Sim, mas Mas aí é um exemplo engraçado porque as coisas que acontecem no Brasil e na Argentina. um exemplo engraçado que é talvez Vinhos de uma gama muito superior custam a mesma coisa. No Brasil, você chega e vai comprar um vinho de 10 moedas e você compra um vinho de 10 moedas argentinos de 2 gramas superiores. Por quê? Por causa da condição tributária e por causa da distribuição. e muitas vezes tem a ver com a distribuição. Porque essa questão do tabaco, ou seja, a erva custa o mesmo em todo lado. E se calhar é fabricado no mesmo Tem a ver com a dificuldade e a quantidade de vendas, ou seja, um distribuidor, sei lá, na Côte d'Azur, vende se calhar um caminhão de um vinho rosé da Treta, não é? E se calhar um vinho rosé da Treta português e Matosinhos, zona Lessa da Palmeira, que são as zonas do Côte d'Azur à portuguesa, vende uma palete
que é 30 vezes menos do que um caminhão. Sim. Isso em termos de distribuição, em termos de venda, faz uma diferença brutal em todo o setor. Seja na rolha, na garrafa, porque eu vou comprar, em vez de eu comprar 50 mil garrafas, vou comprar. Mas o que eu estava querendo dizer com isso é que a gente tem um produto superior e com melhor preço. Sim. Sem dúvida. Assim, sem dúvida nenhuma. Inclusive eu vi lá o tal do Catão, o Matheus Rosé e o outro, o Lancer, um do lado do outro, no mercado, 1,5 mais caro do que o mesmo produto. Distribuição, etc. E vamos falar, a gente só perde por fama. A gente portugueses, por os franceses, a gente só perde por fama, porque por qualidade estamos lá. E preço. É o valor da marca. É o valor da marca. Se é que uma cola é uma cola, uma Coca-Cola é uma Coca-Cola. E muitas vezes tem colas melhores que a Coca-Cola. Sim, mas a Coca-Cola é sempre uma Coca-Cola. Champanhe. A referência da marca, do Estado. É muito por aí. É um bom exemplo. E temos aqui conversa para a noite toda. Se deixar assim. Que é o valor de marca. O valor de marca é. Infelizmente estamos só a falar de vinhos, mas em termos de valor de marca. Mas também está. Mas não há nada que se compara a Coca-Cola. É relativo. Eu acho que tem sim a Red Bull. Hã? A Red Bull. Não tem nada a ver com Coca-Cola. Não, estou falando de produto, estou falando de marca. Coca-Cola, não há nada que se compare. Para mim. Não, basta ver a publicidade que Não tem a ver com Coca-Cola fez no ano passado ou há 10 anos com a Pepsi. Que é aquela coisa de. Essa publicidade é fantástica. Já não falamos sobre aquela publicidade de pá, quero uma Coca-Cola. Ah, não tenho Pepsi. Pode ser. E o cliente fica. Quer dizer, aquele. Mas em grande. Bebe-se, mas não é a mesma coisa. Em compensação, foi feita essa pesquisa, não sei se foi a questão da Pepsi, não. Mas que as cegas, a Pepsi bateu no Coca-Cola. Exatamente. Aliás, há vários testes em que comprovam que a Pepsi ganha largamente, não é 50%, é acima de 50% em termos de consumidores. Mas em termos de reação de mercado, nós vamos a um restaurante, quer uma cola, é só a Pepsi. Aí você pede a Savana. Quando chegamos lá e dizemos, pá, quero uma Pepsi. Ah, só a Coca-Cola, está bem. Melhor ainda. Muito frio. Não, eu decidi, quero uma Coca-Cola. Pepsi pode ser. E toda a gente acha aquilo um frete. Mas não é a mesma coisa. E em termos de marca, então, aquilo que estamos aqui a falar é um bocado isso. E pronto. Obrigado pela Obrigado nós. vossa atenção. Eu também agradeço. Obrigado.